começando a partir de agora o OAB na TV. Você já sabe, todas as quartas-feiras e também aos sábados nós temos esse encontro marcado aqui na nossa TV Alba, sempre recebendo representantes das comissões da OAB Bahia para tratar dos mais diferentes e também importantes temas para a nossa sociedade. Hoje aqui a gente vai debater a torcida única e, é claro, as implicações jurídicas dessa decisão do Tribunal de Justiça Desportiva. Aqui na Bahia, as torcidas do Bahia e do Vitória seguem aí sem poder acompanhar o clássico baiano dentro do estádio após uma determinação do Ministério Público do Estado. E aqui no nosso estúdio, é claro, a gente recebe sempre os presidentes e vice-presidentes, representantes das comissões. É o caso de hoje, estou recebendo o doutor Sandro, que é presidente da Comissão de Esportes, e doutor Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Desportivo. Sejam bem-vindos. Como é que estão vocês? Tudo em paz? Obrigado pelo convite aí da OAB e da Assembleia, desse convênio aí, né, dessa parceria. Importante a oportunidade da gente falar para as pessoas essa questão das torcidas e despertar problemas que tem ali que não são somente a decisão de abrir o estádio para as duas torcidas ou não, né, doutor? Tem muitos vieses para se discutir, né? Não é só apenas a questão do espetáculo, né? O espetáculo, sem dúvida, é melhor e mais aprazível com as duas torcidas. Porém, a gente tem que analisar a questão da segurança e outras questões mais para poder saber se é viável e quando será viável isso aí, né? Doutor Sandro, doutor Fabiano, quem está em casa acompanhando a gente tem muitas dúvidas sobre o funcionamento dessas comissões, sobre o papel da OAB em questões como essa que a gente vai tratar hoje das torcidas, mas já para a gente começar, eu queria saber qual é a diferença dos papéis das comissões que a gente está aqui recebendo hoje. No caso, a Comissão de Esportes e a Comissão do Direito Desportivo. Qual a diferença e qual o papel de cada uma dessas comissões para a sociedade, para os advogados? A Comissão de Direito Esportivo trata das questões jurídicas envolvendo o esporte em geral. Não só a questão disciplinar, que são as discussões do jogo em si, mas as questões todas que ficam em volta, os contratos de trabalho dos jogadores, os contratos de parceria, contratos de patrocínio. Então, é uma comissão que trata dessas questões jurídicas envolvendo os contratos, as relações jurídicas, vamos dizer assim, entre os atuantes no esporte. A nossa comissão já foi instaurada na primeira gestão de Dr. Luiz Viana e vem crescendo. A gente quer, inclusive, pessoas que interessadas no assunto, procuram a OAB, colegas interessados no assunto, que é uma área que está bastante em voga agora. Tem muita gente procurando o direito esportivo, que é uma área que está em franca expansão. Já a Comissão de Esportes, ela é mais voltada ao evento esportivo em si, não só os eventos para a sociedade em geral, como também para os advogados. Então, além dos eventos que nós temos, que é toda a sociedade, como no caso da torcida única, que envolve toda a sociedade, existem também os eventos voltados para os advogados, que é a prática esportiva como forma de bem-estar e de combate a diversas outras doenças. Então, a Comissão de Esportes, ela visa focar em todos esses tipos de situações para os advogados e para a sociedade em geral, mas o evento em si, não como o direito esportivo, que tem outro enfoque. Pronto, ficou claro para você que está em casa compreender, para a gente começar o programa já sintonizando você. Agora, já que a gente vai tratar da torcida única, explicar um pouquinho. O Ministério Público Estadual recomendou à Confederação Brasileira de Futebol, porque é assim que funciona, e à Federação Baiana de Futebol, que durante os jogos do Bavi permitam acesso ao estádio apenas os torcedores do clube mandante da partida, é o que chamamos de torcida única, restringindo então a entrada dos torcedores visitantes. Eu posso falar que perdeu bastante o brilho. Essas recomendações do Ministério Público foram adotadas após aquele confronto que ganhou repercussão na mídia, ocorrido aí lá no entorno da Arena Fonte Nova, foi em abril de 2017, após o final do clássico, quando um torcedor foi atingido por um tiro disparado por um integrante de uma outra torcida, da torcida rival, e aí a decisão tomou esse pé. Aqui na Bahia, essa decisão de 2017, antes dessa decisão, a gente não tinha tantos históricos graves de violência, pelo menos a Bahia era cada clássico lindo, do Bavi, ali aquela Fonte Nova repleta de torcedores fazendo a festa e ganhavam também notoriedade nacional quando a gente assistia aos jornais falando justamente dessa paz, Então eu queria saber um pouco de vocês, como é que a OAB se posiciona, vê essa decisão do Ministério Público impedir, determinar a torcida única. É isso, como você mesmo disse, a Bahia não tinha esse histórico de violência nos Bavis. Essa orientação do Ministério Público iniciou em São Paulo, que lá existia uma rivalidade maior. Em 2016, se eu não me engano, teve eventos lá que
brigas generalizadas, e lá já se começou a fazer esse tipo de recomendação. Na Bahia, com esse caso que você citou, o Ministério Público começou também a fazer a recomendação. Então é importante dizer que o Ministério Público não impõe essa decisão, ele recomenda. Só que essa recomendação tem várias outras repercussões, né? Porque caso o mandante do jogo e a federação queira fazer o jogo com torcida mista, mesmo com essa recomendação, eles podem depois responder juridicamente, porque existe o Estatuto do Torcedor, existe a legislação que pode punir não só a entidade, mas os dirigentes com relação ao evento negativo que ocorra no jogo. Então, os clubes, mandantes e as federações, eles cumprem a recomendação porque é mais cômodo, vamos dizer assim, é mais econômico. Eu ia falar agora dos interesses comerciais também. Se tem uma análise que aumentou o público com a torcida única, você tem um gasto bem menor, tanto com segurança privada como da Polícia Militar também, o efetivo para um Bavi, por exemplo, com torcida única é bem menor do que se fosse uma torcida mista. Nós fizemos, inclusive, ano passado, uma audiência pública para discutir esse assunto de torcida única, e o Ministério Público e a Polícia Militar trouxe dados que deixam como a evolução que se teve, tanto do público como da questão do custo, diminuiu bastante. Então, existem essas repercussões todas, que hoje a recomendação tem sido cumprida desde 2017 e não se tem nenhum... Está sendo conveniente, né, para os interessados naquilo ali. Agora, vocês têm umas reuniões, né, que reúnem os torcedores, os interessados nessas questões. Como é que a torcida, né, os torcedores que querem, né, estar participando ali daqueles clássicos, se posicionam, eles vão até o AB pedir, reivindicar que volte? Como é que funciona? Está todo mundo apático, deixando as coisas... Na verdade, quando a gente fez essa audiência pública, todos esses atores foram chamados. Sim. Foi um representante, foi um promotor da área, foi o policial do BEP, foi representante das torcidas, foi representante da Arena Fonte Nova, foi representante do Bahia e do Vitória. E lá, eles entendem que se não houver uma mudança, programas educativos, uma maior fiscalização na entrada e saída dos estádios, eles também concordam que nesse momento, do jeito que está, é a melhor alternativa. Mas o que a gente quer com essas discussões que a gente tem travado, tanto nas audiências públicas, como nas reuniões, nos seminários que a gente pretende fazer durante o ano, pela Comissão de Direito Esportivo e pela Comissão de Esporte, é buscar alternativa. Porque não pode ficar uma torcida única indefinitivamente. Porque perde o brilho, perde a questão da gozação entre torcidas, entre amigos que torcem por times diversos, ir ao estádio os dois juntos. Então, isso acabou com a torcida única. Perde um pouco do brilho, sim, do esporte. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e o que a gente percebe é que, se for tratada a questão da violência, ela continua acontecendo, né? Perfeito. No entorno do estádio. Porque, na verdade, não é uma violência do futebol, é uma violência no futebol. Então, você tem que combater a violência para que a gente não perca um evento cultural de grande importância. Porque o futebol não é só um evento esportivo, ele tem um cunho social muito forte. E se a gente admite que a gente não consegue fazer um evento com duas torcidas, a gente está admitindo que a gente está perdendo a guerra. Porque a gente está admitindo que a gente não tem condições mais de que pessoas possam conviver em paz, num ambiente de festividade, porque o futebol é uma festividade, de maneira pacífica e harmônica. Então a gente vê, por exemplo, uma criança hoje, ela já saber que ela não pode ir para um evento que tenha duas torcidas, a torcida rival do seu coleguinha, e o que faz com que ela já enxergue aquele coleguinha como não apenas um rival, mas um inimigo. Porque juntos eles não podem estar quando o assunto for futebol. Então isso é realmente lamentável. E como o doutor Fabiano colocou, desde 2017 nós temos essa determinação aqui do Ministério Público, essa orientação para que seja torcida única, mas desde então nada se foi discutido para poder tirar isso. A torcida única, ela não pode ser uma determinação permanente e única solução. E nada a ser feito para que mude, E nada né? a ser feito. E, respondendo a uma pergunta que você fez anteriormente, os torcedores, seja a torcida organizada ou não, eles pedem pela torcida mista. Foi feita uma campanha recentemente num jornal de grande circulação aqui e 64% disseram que queriam a torcida mista. E as torcidas organizadas, não só daqui, como do Brasil inteiro, onde se tem a torcida única, são as que mais brigam para o retorno da torcida mista. Agora, há também que se levar em consideração que os representantes dessas torcidas organizadas, eles têm que ter um papel preponderante nisso aí, nesse retorno à torcida mista. Porque a gente sabe que grande parte das brigas, né, e conflitos dentro do estádio envolvem as torcidas organizadas. Então, na verdade, não é a torcida organizada que é o problema, são pessoas que ali dentro se aproveitam para realizar coisas ruins.
Aí cabe à torcida organizada, de fato, organizar essa torcida, identificar esses torcedores e fazer com que tudo funcione como deve funcionar para que o esporte fique, esse show fique ainda mais bonito com as duas torcidas. A gente tem um tempo, né, no nosso programa, não conversei com vocês antes, mas tem uns bloquinhos, tem um intervalo, então este momento agora a gente vai ter que ter um intervalo e já a gente volta, porque eu tenho certeza que você que está em casa quer saber um pouco da situação nacional. Essa decisão aqui é na Bahia, mas tem outros estados, tem São Paulo, tem Minas, eu sei que no Rio Grande do Sul a torcida é mista, então como é que estão esses jogos de torcida mista em outros estados? E quais estados do Brasil são torcida única? Quer saber? Continua aí com a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Olá, seja muito bem-vindo. Você que ligou a TV agora, sintonizou aqui na nossa TV Alba. A gente está com o nosso OAB na TV, apresentando para vocês o papel importante da Ordem dos Advogados da Bahia, também trazendo essa aproximação, convidando presidentes, representantes das comissões. A OAB tem mais de 80 comissões e a gente está tendo essa oportunidade aqui de trazer para a discussão temas importantes. Hoje a gente está tratando sobre a torcida única. Você que está em casa torce para quem? Bahia? Vitória? Não tem time aqui no estado. Trouxe só para o Flamengo, não quer se comprometer? Pois é, a gente está tratando dessa questão. Qual é a sua opinião sobre a torcida única? Eu queria saber, a gente está aqui, olha, com o doutor Sandro Marcelo, ele que é vice-presidente da Comissão de Esportes, e também com a gente, doutor Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Esportivo. E antes desse bloco, a gente estava falando sobre a situação no Brasil, né? Como é que está? Qual é a porcentagem nos estados de torcida única ou torcida mista? Que a gente possa citar aqui os principais: São Paulo, Rio, Minas. Olhando o panorama dos principais estados, no Rio de Janeiro, apesar de existir uma orientação para que seja torcida única, todo jogo há uma grande disputa judicial. Então, todo jogo no Rio, a briga é grande porque existem os interesses de cada clube e também os interesses comerciais que envolvem, então é uma briga todo jogo. Não há como se dizer qual é exatamente a forma de torcida no Rio de Janeiro. Em São Paulo, existe a orientação, foi o primeiro estado que existiu essa orientação de torcida única, em 2016, quando teve um confronto entre Corinthians e Palmeiras, houve a morte de um torcedor, e aí se determinou desde então que fosse torcida única, e hoje é torcida única. Em Minas Gerais, existe a questão de um percentual respeitando o Estatuto do Torcedor, porém, a jogos no Mineirão, o Cruzeiro tem entendido que prefere torcida única e acaba sendo respeitado, o que gera uma grande discussão. No Rio Grande do Sul, existe a torcida mista, inclusive com o espaço da torcida, do estádio, destinado à torcida mista mesmo, para que as duas possam conviver pacificamente. E tem reduzido a violência lá, nesse sentido. Então, esse dado me chamou a atenção, porque parece que eles estão no caminho correto, que não é só de determinar torcida única e não fazer mais nada por isso, mas de educar o torcedor, de transformar esse convívio em cada vez mais amigável. Né? Fazer um estudo anterior, né, de fazer também campanhas para que se haja a paz nos estádios. Óbvio, existem eventos, como existiu ano passado no jogo entre Grêmio e Inter, que até teve grande repercussão, que uma torcedora foi compelida a sair do lugar que estava, porque estava com a camisa do time adversário, enfim. Mas isso é um fato isolado. A violência lá caiu muito. No Paraná, o Atlético Paranaense fez um estudo e tem realizou um projeto de torcida única e apresentou números quanto a isso aí. Diminuiu em torno de 14% a violência e diminuiu em 17% o contingente policial para um jogo de torcida única e um jogo de torcida mista, no comparativo. No Nordeste, nos outros estados, como a Paraíba, no Rio Grande do Norte, acabou de se ter uma determinação do Ministério Público local de que tem que haver a torcida mista, porque, segundo o Ministério Público, o promotor que se manifestou, ele disse que não permitir a torcida mista seria reconhecer que não há condição de garantir a segurança em eventos de grande porte, e isso seria realmente admitir uma ineficiência. Então, eles vão ter a torcida mista. E no Ceará também já é torcida mista, como permanece, inclusive nos últimos clássicos tem sido torcida mista, respeitando o Estatuto do Torcedor e também a vontade da torcida local, né? Fazendo um comparativo, aqui na Bahia a gente tem referência em receber multidões, em ter, né? O carnaval está aí. O carnaval, né? Com multidões ali, o índice de violência cada vez diminui mais, cada ano. O modelo para o mundo, exatamente, né? Aqui era para a gente fazer esse movimento reverso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a decisão do STJD, né? Porque a gente estava brincando aqui, se não consegue matar o carrapato, acaba com tudo. É assim? Mata tudo? Como é que está essa decisão? Explica pra gente. Na verdade, se iniciou
iniciou um julgamento do mandado de garantia impetrado pelo Flamengo, no STJD, tentando que fosse feita a torcida única nos jogos contra o Palmeiras. Porque no ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo permitiu a torcida do Palmeiras no primeiro jogo, onde ele foi mandante, e no segundo jogo, quando o Palmeiras mandou o jogo, ele não permitiu a torcida do Flamengo. Então não houve reciprocidade, que inclusive o Estatuto do Torcedor determina que 10% da carga seja disponibilizada ao adversário, à torcida adversária. Então o Flamengo entrou esse ano pedindo que os jogos contra o Palmeiras fossem torcida única. E iniciado esse julgamento, se entendeu por adiar, porque o Palmeiras não tinha sido notificado, mas se começou a discussão sobre a torcida única. E ali teve não uma decisão, mas uma orientação, uma diretriz de que nos estados em que o Ministério Público oriente a torcida única, que os jogos sejam feitos com portões fechados. Eu acho bom, porque eles vão sentir no bolso e vão criar alternativas. Aí eu acho que vai começar a mudar, porque Sim. aí os clubes vão começar a sentir. Você não vai poder colocar 40 mil pessoas no estádio. Sim, porque está muito 40 conveniente, mil né? pessoas vai dar alguns milhões. Então, eles começando a sentir no bolso, eu acho que vão começar a fazer campanhas, a conversar mais com o Ministério Público, conversar mais com a polícia, para tentar alternativas e a maior fiscalização nos jogos, para que a torcida mista, ou ao menos a torcida única, volte. Então, eu acho que essa decisão, à primeira vista, você pode ser radical, mas que acho que vai pressionar para que os atores dos jogos tomem alguma posição, se movimentem, né? E olha, uma coisa que me chama muito a atenção, né, quando me chamaram para apresentar esse programa, é o nosso papel aqui, né, de formiguinhas no despertar a consciência da sociedade. Como o torcedor pode ter o seu papel, né, nisso tudo. Porque caberia também, eu sou torcedora do Bahia e quero ir para o Bavi, que vai acontecer no Barradão, ou que é mando do Vitória. Eu entrar com ação, eu ir lá buscar o meu direito. Tem um histórico possível, disso? Os torcedores estão, pelo menos, tem algum númerozinho engajados nisso? Os torcedores do Vitória têm feito bastante abaixo-assinado, têm protestado bastante. O caminho é o qual? O caminho é a conversa. O caminho, mas na verdade, começa é o pelo diálogo. abaixo-assinado? O abaixo-assinado é a medida da torcida pressionar Sim. para que se tenha decisões, né, favoráveis à torcida mista. Mas precisa se ter, como o doutor Fabiano falou, de partir de cima para baixo também. Os atores principais do evento têm que tentar ter medidas para que se resolva isso. Não achar que a torcida única é uma solução permanente e única para isso aí. Para o conflito de... Inclusive, o Estatuto do Torcedor tem um artigo que equipara ao consumidor. Sim, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, o torcedor, se sentir lesado com uma decisão dessa, pode muito bem entrar com uma ação por danos e tal. Só que, pelo menos na Bahia, eu não vejo, eu não tenho conhecimento de que torcedores tenham entrado com medidas visando um ressarcimento ou algo nesse sentido. Que dano ele poderia alegar aí? A proibição de consumir um produto que ele... É uma supressão de direito dele. Exatamente. Vamos fazer uma campanha. Reivindique o seu direito de consumo para estar no estádio, curtindo a partida, acompanhando o seu time do coração, com torcida única, porque se a gente pode ter um brilho no estádio com as duas torcidas convivendo juntas. E agora é o momento também de conversar com você, torcedor, você que está em casa acompanhando a gente. Qual o papel, né, do torcedor nisso tudo? A gente falou aqui do papel das torcidas organizadas, de estarem lá fazendo toda uma organização desses torcedores que fazem parte, porque ali no meio sempre tem, né? Tem o jornalista ruim, tem o político ruim, tem o advogado ruim e, no caso, está tendo também o torcedor ruim. Vocês, senhores, que mensagem a gente pode deixar para esses torcedores fazerem o seu papel para que esse espetáculo volte a brilhar aqui no nosso estado? Porque acaba que o mau torcedor acaba punindo os bons torcedores. Sim. Eu acho que 99% dos torcedores querem ir para o estádio para curtir, se divertir, compartilhar momentos com os amigos e tal. Então, acaba que uma imposição dessa, que acaba sendo a imposição, apesar de não ser uma decisão, mas é uma recomendação que todo mundo se sente meio que fragilizado com ela. Então, o torcedor tem um papel de lutar, procurar os órgãos, procurar o Ministério Público, procurar os clubes, se movimentar de qualquer forma. Se isso não resultar, eu acho que tem que entrar mesmo com as ações judiciais, se for o caso. Eu acho que, se ele se sentir lesado, tem que entrar. Mas eu acho que primeiro tem que pressionar o seu clube, ir ao Ministério Público, tentar alternativas
ao que está hoje, que eu acho que não é o ideal. Isso é uma posição pessoal. A OAB não tem uma posição firmada ainda, Sim. por isso que a gente tem feito audiências públicas, pretende fazer uma audiência pública até aqui na Assembleia, para que tenha uma visibilidade maior, para a gente buscar alternativas. A OAB quer colocar esse tema em pauta para a sociedade, para que a gente busque alternativas. E a gente tem ouvido os atores para que isso venha a acontecer. Aproveitar o programa e o assunto e fazer o meio de campo, né, entre a OAB e os deputados para que tenha essa audiência pública e a gente mobilize cada vez mais pessoas. A gente vai para o intervalo rapidinho para saber mais questões aqui, recebendo hoje o doutor Sandro Marcelo, vice-presidente da Comissão de Esportes, e com a gente também doutor Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Desportivo. Torcida única, qual a sua opinião? Participe com a gente e acompanhe o nosso programa também nas redes sociais. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV, dessa vez aqui falando sobre a torcida única. Durante o programa a gente já discutiu várias questões, mas ficou aqui na minha memória a importância dessa decisão. Para quem é importante a torcida única? Quem está se beneficiando com isso? Por que não temos movimentos aí para que desperte a educação, desperte a importância, a valorização do esporte? Você sabia do efeito contrário que está tendo essa decisão? Eu fiquei pasma com essa notícia que eu soube que fechou o juizado do torcedor. Quer dizer, o que estava ali para despertar a consciência, para despertar a educação, para cuidar, acabou sendo fechado porque não tem demanda, é isso? O juizado torcedor foi instalado quando houve a Copa do Mundo aqui na Bahia e no Brasil, né? Então, era uma das exigências que se montasse um juizado torcedor. E ele funcionava dentro da Arena Fonte Nova. E, inclusive, estava de plantão nos jogos que aconteciam lá. Só que em outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que a demanda estava muito baixa, as demandas judiciais levadas ao juizado estavam baixa e fechou, efetivamente, em outubro. Inclusive, foi um dia antes da audiência pública que nós fizemos, ano passado, na sede da OAB. O juiz, inclusive, que era responsável pela vara, estava confirmada a presença e acabou que ele não foi, não sei, possivelmente por conta disso. A vara foi desativada como juizado torcedor e se transformou numa vara da mulher. Então, hoje, a Bahia não tem mais uma vara especializada para cuidar dos assuntos relacionados, às ocorrências relacionadas aos grandes eventos, vamos dizer assim, do esporte. Quais os prejuízos disso? Os prejuízos, efetivamente, os estudos que eu vi é que eles tinham 4 demandas por mês. Então, eu acho que não valeria muito a pena mesmo, até financeiramente, para o Tribunal de Justiça, manter uma vara nesse sentido. Mas que era importante, porque era uma resposta mais rápida com relação aos incidentes que ocorriam nos estádios. Mas, pelo que eu soube também, se desativou a vara específica, mas uma das varas criminais, que é a 18ª vara, me parece, ficou responsável por cuidar dessas demandas. Então, não há um prejuízo tão grande. Que é o que a gente falou, que as demandas continuam, embora tenha acontecendo a torcida única. Exato. Né? Mas, efetivamente, eu acho que foi uma decisão acertada, porque não estava tendo as demandas que justificassem uma vara específica para isso. Mas que essas demandas passaram a ter competência da 18ª vara, entendeu? Então lá agora é para a defesa da mulher. Exatamente. O que prova aquele papo que a gente estava tendo, né, que o estádio também é uma oportunidade para a gente tratar da diversidade, né? Com certeza. E o prejuízo também é grande. Queria que você explicasse um pouquinho a respeito disso. Na verdade, o esporte em geral, mas a gente está tratando do futebol, ele sempre foi utilizado, ele não é o alicerce principal para isso, nem é o palco para isso, mas ele sempre foi utilizado para grandes batalhas sociais. Foi através do futebol que o racismo foi combatido lá atrás, com a presença dos negros no esporte profissional, e posteriormente estamos recente com a batalha da mulher no esporte, não só dentro do campo de futebol, mas fora, nos estádios, podendo frequentar o estádio tranquilamente, sozinha ou acompanhada, como quer que seja, e também a questão do público LGBT, também sendo respeitado. Então a gente prega muito o respeito entre os torcedores e frequentadores do estádio. A partir do momento que a gente diz que a gente não consegue fazer uma torcida mista, a gente está perdendo alguma batalha nisso aí. E perdendo o tempo de se combater as reais batalhas que nós temos socialmente e que o esporte pode ajudar. Então eu penso que a torcida
mista seria interessante também nesse sentido, para que a gente tenha a batalha social realmente atingida. Inclusive, fora a questão do audiência pública que a gente tem feito, Sim. fizemos uma e vamos fazer outra, a gente está em uma pauta em conjunto da Comissão de Esporte e a Comissão de Direito Esportivo de fazer alguns seminários durante o ano, tratando da questão da homofobia nos estádios, a questão do transgênero, está muito debatendo agora a questão do homem que mudou de sexo e quer agora participar como homem, ou vice-versa. Então, a gente quer fazer alguns seminários, a questão da mulher nos estádios também, a gente quer fazer alguns seminários durante o ano, tratando também desses assuntos, que são assuntos importantes, tanto para a minha comissão, que eu presido, como para a Comissão de Esporte, para que a gente possa evoluir na participação da mulher, não só praticando esporte, mas também indo... onde ela quiser estar, né? Exatamente, onde ela quiser. Porque com liberdade. A gente sabe o preconceito e os assédios que as mulheres têm indo para um estádio, que era tradicionalmente um ambiente masculino. Sim, mas teve as uma mulheres campanha cada dia mais. nesse sentido. Exato. O Bahia é vanguarda nessas campanhas. E eu acho que está sendo espelho para outros clubes. Outros clubes têm buscado, pedido informações e solicitado informações ao Bahia para que também comece a fazer essas campanhas nos seus clubes. E é o nosso papel aqui, o que a gente falou no outro bloco, né? De despertar essa consciência nos torcedores, porque é ali na ponta que a gente tem que começar a movimentar para fazer a diferença. Seja, a gente já conversou aqui com relação à corrupção, né? A corrupção, às vezes, está ali no seu bairro, uma escola que está sendo construída e que nunca sai do papel e que o vizinho da escola tem que fazer o papel de denunciar. Então, na torcida, no que a gente está falando aqui da questão da torcida única, eu falei brincando, mas é verdade, a gente tem que ter esse movimento também dos torcedores que estão inconformados com essa decisão, que querem de volta o brilho no estádio, né, da torcida mista, que reivindique, que procure, por exemplo, aqui as comissões da OAB, que procure um advogado. A gente começou a conversar e paramos um pouquinho no meio do caminho. Então, começa o quê? Com o interesse de buscar pelo seu direito, aí faz um abaixo-assinado. Como é que a gente direcionaria um torcedor que está acompanhando a gente, que quer reivindicar o acesso dele a esse espetáculo do futebol? Ele tem a questão das ações judiciais propriamente ditas, né? Tem diversos tipos de ações nesse sentido, inclusive consumidor, porque é cerceado o direito dele enquanto consumidor de frequentar um evento de futebol, num esporte, uma praça pública. E além disso, o abaixo-assinado, procurar realmente as instituições para ter uma conversa, audiências públicas, estar presente, se fazer presente, para poder dar a sua opinião, dizer o que é que pode, da forma que pode ajudar e por que está se sentindo tão prejudicado, para que se chegue realmente no interesse, na intenção de ajudá-los nisso aí. É importante que seja movimentado isso aí. E os times, o que é que eles devem fazer para melhorar essa decisão? Botar os interesses comerciais de lado e despertar? Que essa recomendação do STJD, acho que vai dar um pontapé importante Começa a valer a partir de quando? É isso, é uma recomendação. Sim. Por exemplo, o último clássico que teve aqui na Bahia, apesar de já ter essa recomendação, foi feita com torcida única, não foi feita com portão fechado. Vai se ter a discussão de jogo a jogo. Mas, voltando ao julgamento e se tendo uma decisão mesmo do STJD, e aí a partir do cumprimento dessa decisão, eu acho que aí sim os clubes vão se sentir pressionados, aí onde se dói mais sempre, né, que é no bolso, e eles vão começar a se movimentar em campanhas educativas, em melhor monitorar os estádios, para se identificar rapidamente e punir quem efetivamente cometeu alguma violência ou algum ato dentro dos estádios. Acho que a partir daí se pode começar a pensar no retorno à torcida mista. Nosso tempo já está curto, mas você trouxe um assunto que eu tenho que falar rapidinho, só para a gente concluir. Eles estão sendo penalizados, os torcedores? A gente tem histórico de torcedor preso. O Estatuto do Torcedor existe punições até pesadas, punições de penas de 2 a 6 anos. Mas, efetivamente, a gente não vê no dia a dia, efetivamente, os torcedores sendo punidos. Sim. Às vezes eles são identificados, até porque a legislação desportiva diz se alguém, por exemplo, jogar um objeto no campo e esse torcedor foi identificado e levado à polícia para ser feita uma ocorrência policial, o clube mandante não responde, e também o visitante não responde por esse ato. O torcedor sim que vai responder. Só que depois disso a gente não vê um desdobramento dessa investigação, da punição efetiva e da aplicação da penalidade que o Estatuto do Torcedor prevê. Isso meio que fica esquecido. É só levado ali para que o clube não seja punido. Então, o que efetivamente é dar seguimento e se puna os maus torcedores e que isso seja uma
como se diz, um freio para os demais. Olha, eu não vou fazer isso porque ele que aí fez. Sim seria a educação. Exato. Seria então, começar a se aplicar melhor, ou se levar à frente a punição ou a investigação, que se tem o processo, se ouça por quê, se tem o devido processo legal e se puna no final, que vai ser uma questão educativa para os demais. Doutor Sandro, vamos finalizar o programa. Queria suas considerações finais, sua mensagem para os nossos torcedores que estão acompanhando esse programa hoje, falando aí de torcida única, esse tema tão polêmico. Não, na verdade, o que eu falaria para os torcedores é que tenham em mente que o estádio de futebol é para se torcer para o seu time. Você não precisa transformar o adversário num inimigo. É uma outra pessoa tal qual você, que está com sua família ali, tem uma família esperando para chegar em casa, e você vai torcer, vai brincar, vai fazer aquela resenha, né, como se diz, mas de forma saudável. E que se saia do estádio com a mesma paz que se entrou. Só isso que eu tenho para falar. Doutor Fabiano Vasconcelos, também muito obrigada pela sua presença, suas considerações finais, convidando aí para que cada vez mais participem da Comissão de Direito Desportivo. É isso, eu queria agradecer à Assembleia Legislativa, à OAB e bater palmas pelo projeto dessa união aí, do programa, tanto aqui como na rádio. Eu tenho acompanhado e tem sido discussões bastante proveitosas. E a comissão está de portas abertas aos colegas, advogados e também ao público em geral, para o que precisar. Eu estou lá para ser ouvido, para ouvir e tentar ajudar no que for preciso. Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também, né, pelo interesse da OAB de trazer esse tema aqui para a TV, para despertar, como a gente disse, a consciência nos torcedores, nos times, na polícia, no governo, nos envolvidos, para que tragam cada vez mais aquele brilho no esporte. O programa da gente vai ficando por aqui hoje, sempre deixando essa mensagem especial para você, que a OAB quer estar cada vez mais perto de você, telespectador, que acompanha a cada semana o nosso programa. E lembrando, se você ligou a TV agora, já está no final, você pode rever tudo isso nas nossas redes sociais e também no YouTube. Vai lá no YouTube e coloca OAB ou TV Alba, que todo esse conteúdo estará disponível para você. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até a próxima.